Oi, gente! Estou aqui toda caracterizada, com roupa de festa junina. E se você está procurando ideias de pintura para festa junina, então você está no lugar certo. Hoje eu trouxe 5 inspirações para vocês. E se vocês não tiverem o material que eu vou apresentar aqui, não tem problema, pode ser substituído por tinta líquida, o que você tiver aí na sua casa, certo? Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Yas e trabalho com pintura facial há 2 anos. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, porque toda semana eu trago conteúdo novo para vocês e rico de muito aprendizado. Bora então para o passo a passo. Eu separei 5 pinturas temáticas para vocês de festa junina. São elas: a fogueira, o balão, o milho, o chapéu e o cacto. Vou colocar aqui o passo a passo e vou deixar também o nome de cada material que eu utilizar. Mãos à massa! Nosso primeiro tutorial vai ser então de uma fogueira. Vamos usar esse Duo Block da Color Make e vamos pegar essas 3 cores aqui para ser o tom da nossa fogueira. Para fazer o fogo, nós vamos utilizar esse pincel aqui da Ceramic. Ele é o número 331 12. Vamos borrifar aqui um pouquinho de água no nosso bloco e aí vamos passando o pincel somente nessas 3 cores que nós vamos utilizar. Perceba que eu deixo essa parte dele maior, mais compridinha, pegando os tons mais escuros e a parte de baixo pega esses tons mais claros. Aqui nós vamos utilizar a técnica One Stroke para fazer uma fogueira bem bonita. Então, nós vamos começar aqui nessa parte da ponta com o pincel bem levantado e depois eu venho deitando ele para que saia todas as cores dele. No começo a gente deixa ele de pé, depois vem deitando ele para o ladinho para sair esse efeito aqui do fogo. Eu fiz dessa forma, mas o fogo tem diversos formatos aí, vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Agora, nós vamos pegar aqui, de novo, um pouquinho da tinta, né, porque o pincel ele vai dando uma secadinha. Vou pegar mais uma camada aqui, vou preencher o meu pincel e vou vir aqui na parte do meio, mais para baixo aqui desse amarelo, né, fazendo o mesmo formato que eu fiz na primeira camada. Então, a gente vai acompanhar, mas vai fazer um desenho menor dentro, para dar esse efeito de camadas mesmo do fogo. Agora, para fazer a chaminha da nossa fogueira, eu vou pegar o pincel chanfrado, só que número 10. Vou pegar somente os tons laranja e amarelo e vou vir fazendo o mesmo movimento dentro da fogueira, mas agora bem pequenininho, para ficar a chaminha mesmo ali e ficar mais clarinho também, dando destaque no desenho. E aí, com esse lado mais curto do pincel, eu venho preenchendo com o amarelo a parte de baixo aqui da fogueira, para ela ficar bem preenchidinha. Agora, nós vamos usar o pincel Língua de Gato, número 6, e um tom bege de Mini Aqua da Color Make também. Eu já coloquei um pouquinho de água aqui, tô passando o meu pincel, espalho bastante a tinta para o pincel absorver todo o produto. E aí, eu vou fazer mais ou menos um dedinho abaixo do fogo, eu vou fazer 3 bolinhas. Então, eu venho aqui, faço o primeiro círculo. Esse primeiro círculo, ele fica bem centralizado embaixo da chama, tá vendo? E aí ele pode ser um pouquinho maior do que os outros. Aí eu venho aqui na minha lateral, quase encostando nesse círculo do meio, tá vendo? Faço mais um pouquinho menor e aqui desse outro lado a mesma coisa. Faço um pouquinho menor também, quase encostando no círculo do meio. Agora nós vamos borrifar a água aqui no tom marrom, né, uma tinta aqua também da Color Make. Se você não tem a tinta aqua, pode substituir pela tinta líquida, não tem problema, tá? Eu gosto dessa tinta porque a textura dela fica mais suave. Então, eu venho aqui passando o pincel, dou bastante apertadinhas nele, para que ele consiga absorver bem aí o produto. E aí, nós vamos preencher esse dedo aqui que nós deixamos perto da fogueira, né? A gente tinha deixado aí um dedinho, vamos vir preenchendo, né, em volta da bolinha e embaixo da fogueira com essa cor marrom escuro. Pode vir um pouquinho assim do lado, onde a gente deixou um leve espacinho, né, entre as bolinhas, e pode ir passando com a ponta do pincel, tá? A gente permanece com o pincel Língua de Gato também, número 6 aqui. Aqui nesses cantinhos dá até pra gente descer um pouquinho, tá vendo, o marrom, para dar uma certa profundidade na hora de fazer o contorno da nossa madeira. Agora vamos usar a Mini Aqua preta com um pincel de precisão, esse pincel é o filete 303/30/0, perdão. Nós vamos usar ele porque ele é muito bom na hora de fazer contorno, ele é bem fininho e aí fica bem legal. Eu vou começar contornando aqui a madeira, tá? A bolinha que a gente fez primeiro e nós vamos fazer como se fosse um caracol dentro dessa bolinha.
Eu venho com o pincel levemente e vou tirando toda a intensidade que eu tô colocando ali nele, para ele ficando mais fino ali no meio. Depois a gente vem fazendo as laterais também e vai fazendo o mesmo processo na parte lateral aqui. Então, eu venho, puxo, vou tirando ali a força que a gente está colocando na mão para o caracol ir afinando, como vocês podem ver aí. E a gente contorna. A gente usou esses dois tons aqui justamente para dar esse efeito de corte da madeira, né? Então, essa parte mais clara mostra ali a parte de dentro da madeira e a escura mostra a parte de fora. Fica bem legal. Agora, com o mesmo pincel, nós vamos vir contornando aqui a parte do fogo. Eu venho com a minha mão, né, leve, venho pressionando o pincel sempre de pé para a linha ficar mais fininha e a gente faz todo esse contorno aqui que dá um charme para a fogueira. Depois eu passo aqui também uns tracinhos, puxando eles para o centro ali, né, para onde está a chaminha, para ficar aí alguns detalhes na madeira também. Agora, com a tinta aqua branca e com o mesmo pincel que eu estava usando de precisão, eu vou vir aqui fazendo alguns pontos de luz para ficar mais realista aqui a nossa fogueira. Esses pontos de luz sempre dão um charme para o desenho. Então, eu venho sempre aqui nessa lateralzinha, tá vendo? E puxo levemente a minha mão com o pincel de pé para criar esse efeito de luz mesmo. Venho alguns pontos aqui da fogueira e vou colocando onde eu acho necessário. Ainda com o mesmo pincel, mas agora com a tinta líquida branca, eu vou fazer aqui alguns pontos de luz como se fossem umas estrelinhas, para dar um charme aqui para o desenho, tá? Então, eu pressiono o meu pincel e puxo para o lado. Faço a mesma coisa, pressiono ele no centro e puxo para as laterais, tanto para cima quanto para baixo. Fica esse efeito bem bacana. Para finalizar, eu vou usar esse glitter da Color Make, esse aqui é o extra fino, eu gosto bastante dele. Vou pegar aqui um pincel social mesmo, né, para aplicar o glitter, e vou colocar ele aqui nessas partes mais amareladas da fogueira. Vou aplicando aos pouquinhos para dar esse efeito brilhante na nossa fogueirinha. E esse aqui é o resultado do nosso primeiro desenho. Essa fogueira foi um sucesso. Bora pro próximo. Nosso próximo desenho vai ser um balão. Então, vou começar aqui com a tinta aqua e esse pincel aqui que é bem fininho. Ele é da Ceramic, número 333, 20/0. Ele tem essa ponta bem afinada e é bem legal pra gente construir o que a gente vai fazer aqui com o balão, tá? Como o balão ele tem algumas linhas e é mais difícil de acertar indo direto com a tinta, nós vamos vir aqui e vamos fazer como se fosse uma cruz com a tinta branca para delimitar o espaço que nós vamos pintar o balão. Agora eu vou usar aqui esse Color Block, porque eu gosto bastante desse tom amarelo, e aí eu vou pegar só o tom amarelo com o pincel chanfrado número 10 da Ceramic, tá? Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem e o tipo de tinta que vocês quiserem que vai dar certo. Venho aqui com o pincel chanfrado e puxo aqui como se fosse um triângulo, fechando essa parte aqui da cruz que a gente fez. Então, vou pintar, vou preencher todo de amarelo e eu gosto de usar esse pincel por conta da ponta dele angular mesmo, que facilita ali na hora de fazer o preenchimento. Agora eu vou fazer aqui com essa tinta roxa, também é uma mini aqua da Color Make, e o mesmo pincel, eu borrifo um pouco de água aqui e vou passando o meu pincel para absorver essa tinta, tá? Passo bastante, ela é uma tinta mais clarinha, é mais difícil de trabalhar com ela, mas eu gosto muito do resultado. Então, a gente pressiona bem o pincel e deixa absorver bem, né, em todas as cerdas a tinta. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Fecho, né, o meu triângulozinho e venho preenchendo aqui essa parte aqui que está delimitada de branco. Vou pegar novamente aqui o meu bloco e vou pegar somente a cor vermelha agora. Eu gosto desses blocos por conta disso, ele nos permite aí fazer vários desenhos, né, às vezes pegando uma cor só. Então, aqui embaixo nós vamos puxar aqui essa parte, não vamos puxar o vermelho direto no final da cruz. Percebam que eu fiz uma linha ali embaixo, puxei um pouquinho para a lateral e aí sim eu vim preenchendo,
para dar justamente esse efeito de balão. Porque se a gente puxa direto para a ponta, ele ia ficar mais parecido com uma pipa. Então, para dar esse efeito, a gente faz esse tracinho aqui no cantinho. Agora, com a tinta aqua azul, também gosto muito desse tom, eu vou vir aqui com o meu pincel, passando bastante ele. E aí, nós vamos preencher a última parte do nosso balão. Vocês podem aí escolher a cor que vocês quiserem, mas lembrem-se sempre de combinar as cores. Lembre sempre da psicologia das cores aí, galera. Para fazer o contorno, nós vamos usar novamente o pincel que utilizamos ali no começo da pintura do balão, né? E é o pincel 333 20/0, e eu vou vir com a tinta líquida aqui pegando essa tinta, eu vou passando e tirando o excesso, colocando ali no cantinho. Agora a gente vai vir aqui com muita cautela e vamos puxar as linhas igual a gente fez ali no começo. Vamos fazer novamente a cruz, mas agora criando aí um contorno para o desenho. Esse pincel é só a gente encostar ele e vir deitando para o lado, que ele mesmo já vai fazendo ali o traço, sem deixar aquele traço todo tremido. Vamos pegar agora a parte vermelha e amarela aqui do bloco, com o pincel chanfrado, número 10, e vamos fazer a chama aqui, igual a gente fez na fogueira, mas vamos fazer agora aqui de ponta cabeça. Venho com o pincel de pé e depois eu deito ele para o lado, para fazer ali o foguinho do nosso balão. Para contornar esse foguinho, eu vou usar esse pincel redondo, número 1, 310, da Ceramic também. E eu gosto muito de utilizar a tinta Pigmento Slug para fazer contorno, que é uma tinta que fica mais fácil de manusear. Mas a tinta líquida também dá esse efeito legal, então vocês podem usar aí o que vocês tiverem. Vamos fazer aqui essa parte de baixo, né, do balão, e depois eu venho contornando a chaminha aqui para dar um charme para o desenho. E aí, com o mesmo pincel que utilizamos para o contorno, nós vamos pegar aqui a tinta líquida branca e vamos fazer aqui alguns pontos de luz para dar aquele charme para o desenho, né? Venho aqui na lateral, faço essa parte branca e aí eu vou contornar o meu desenho depois por inteiro de branco, porque eu acho que fica bem legal, dá um efeito mais vivo para o desenho. Mas fica opcional, fica a critério de vocês fazer essa parte ou não. É uma parte que é mais delicada, precisa vir com muita calma para não passar ali por cima do próprio contorno. Volto a usar o meu pincel redondo número 1 e vou fazer algumas estrelinhas aqui na lateral. Para fazer essa estrelinha um pouquinho mais gordinha, eu faço a mesma coisa do ponto de luz, pressiono o meu pincel e venho puxando para a lateral e depois eu vou preenchendo esses cantinhos para ela ficar mais gordinha, ficar mais bonitinha ainda. Vou fazer algumas bolinhas aqui, para isso eu vou usar o pincel redondo número 2, 313 da Ceramic. Mas aquele outro pincel que a gente estava usando para fazer as estrelinhas também serve, não tem problema. Venho com a tinta líquida, faço algumas bolinhas aqui na lateral, onde eu só pressiono ali a ponta do pincel e eu já obtenho esse resultado, e com o vermelho também para dar um charme ainda maior. Nessa finalização eu vou usar esse glitter da Color Make, que chama Gel Power. É maravilhoso, gente. Eu peguei um pincel qualquer aqui mesmo, tá? Aqui nesse caso eu usei o chanfrado. E aí eu venho aplicando esse gel, ele já cola imediatamente na nossa pele e fica simplesmente lindo. Ele dá todo o glamour para a pintura. E é assim que fica o nosso balão. Super fofo e bem delicado, né? Vamos fazer agora um chapéu. Eu vou usar aqui o meu antebraço, não vou mais fazer na mão, tá? E eu tô usando também o pincel aqui chato, número 20, porque eu vou usar um color block e quero fazer um efeito diferente aqui no fundo do chapéu. Esse color block é importado e eu tô usando os tons vermelho, amarelo e branco. Ele já tá no final, coitadinho, mas não tem problema. Vamos espirrar aqui um pouquinho de água e vamos passando o pincel de um lado para o outro para absorver toda a tinta.
Agora, nós vamos vir aqui com o pincel de pé e eu puxo para minha lateral, fazendo como se fosse um S meio tortinho, tá vendo? Depois eu venho nessa parte de baixo e faço a mesma coisa. Agora, aqui desse outro lado, eu vou deitar o meu pincel ao contrário do que eu estava fazendo e vou fazer o S pro lado contrário, para dar esse efeito meio trançado. Para fazer o chapéu, eu peguei as tintas Mini Aqua da Color Make nos tons bege e marrom. Vamos começar aqui borrifando água nesse tom mais claro para fazer aí a parte do chapéu. Estou utilizando o pincel Língua de Gato da Ceramic número 6. Então, vamos fazer aqui primeiro a parte de cima do chapéu. Eu venho aqui, bem debaixo desse efeito que eu fiz, dessa ponta, e puxo como se fosse um C de ponta cabeça. E aí, nós vamos preencher esse Czinho. Agora, para fazer a parte de baixo, eu venho com o meu pincel levantado e venho puxando as palhinhas para vários ladinhos. Não tem jeito certo aqui nesse momento, até porque a palha não é de uma forma só. Então, a gente pode aí ir trabalhando algumas ondas, algumas partes mais falhadas, umas mais compridas, umas menores. Não tem problema, só vir fazendo essas pontinhas de uma maneira que fique aí mais despojada mesmo. Agora, com o marrom, nós vamos pegar o mesmo pincel, borrifar a água, vamos passando aqui o pincel e vamos fazer aqui essa faixa no chapéu. Mas essa faixa aqui é para dar uma sombra para o nosso desenho, tá? E aí, depois, na parte de cima, a gente vai fazer a mesma coisa. Pego o pincel, venho com o tom mais escuro e faço aqui, dou essa puxadinha aqui em cima do pincel para dar esse efeito de sombra. Vou pegar aqui um pincel redondo da Ceramic número 2 e vou pegar o meu bloco na cor vermelha. Aqui também pode usar tinta líquida, não tem problema, tá? Passo bastante o pincel de um lado para o outro para absorver bem a tinta. E aí nós vamos passar aqui um pouquinho acima dessa sombra, essa linha vermelha, para parecer aqui que é um lacinho do chapéu. Lembra do nosso pincel comprido? Ele mesmo, 333, 20/0. Nós vamos usar aqui a tinta líquida e vamos pegar aqui essa tinta para contornar, tá? Esse pincel é mais recomendado para desenhos que são com linhas retinhas, né? Mas nesse caso aqui, a gente também consegue adaptar. Eu gosto bastante dele justamente por não dar aquele efeito falhado. Então, eu venho com ele com muita cautela, pressiono ele sobre a pele e venho deitando de acordo com o desenho. Eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, porque essa parte requer muito cuidado, então vocês façam aí com calma, tá? Mas não tem segredo, é só vir colocando o pincel e puxando para a lateral. Aqui nessa parte, como eu falei para vocês, não fica uma pintura linear, digamos assim, né? Fica bem legal esse estilo de palha despojada. Aqui a gente puxa alguns tracinhos também, para ficar legal. E aí eu vou fazer como se fosse um jogo da velha, para dar um efeito aí de rasgo no chapéu caipira. Ainda com o meu pincel redondo número 2, nós vamos pegar a tinta líquida, vamos depositar no pincel, vamos vir aqui fazer uns arabescos para o desenho ficar mais completo, para ficar mais bonito ainda. Então, para fazer o arabesco, eu venho com a pontinha do meu pincel levemente e pressiono para o lado. É importante que todos estejam para a mesma direção. Então, percebam que todos eles estão indo para a mesma direção. Venho com ele mais grosso, depois eu venho afinando. Vou pegar aqui o meu pincel redondo, número 2, 313 da Ceramic, mas vocês podem usar aí qualquer pincel de contorno para a gente fazer essa parte aqui, onde a gente finaliza fazendo um contorno de vermelho para esses arabescos ganharem uma forma ainda mais bonita.
E aí é só finalizar com aqueles pontinhos de luz que a gente já aprendeu a fazer e que dá todo um charme pro desenho. Depois eu vou vir aqui com esse glitter extra fino também e vou passar aqui somente nessa parte do acabamento para ele ficar ainda mais bonito. E olha só que gracinha que fica esse chapéu. Para o nosso próximo desenho, nós vamos manter aqui o pincel Língua de Gato, número 6, e vamos pegar a tinta Aqua da Color Make no tom amarelo. Vou borrifar aqui um pouquinho de água. Essa tinta ela é maior, mas é a mesma coisa da Mini Aqua, tá? Então, eu venho aqui passando o meu pincel por toda a tinta, até ele absorver bem e todas as cerdas estarem preenchidas. E aí, nós vamos fazer um milho agora. Então, para isso, eu venho colocando o meu pincel redondo, fazendo essas bolinhas, tá vendo? Primeiro eu faço uma lá em cima, centralizada, e depois eu venho na lateral, criando as demais. Aí é só a gente puxar toda a tinta aqui pro meio, até formar essa parte mais oval aqui. Como a tinta amarela é um pouco mais transparente, é bom a gente vir reforçando essa camada e puxando sempre a tinta aqui para a mesma direção. Agora, para fazer a palha, eu vou usar o pincel chanfrado número 10 e vou usar esse Color Block aqui, que tem os tons de verde. Ele já está acabando, mas não tem problema, a gente consegue usar mesmo assim. Deixo sempre a parte mais clara na parte de baixo do pincel e a mais escura aqui nessa ponta maior. Então, para fazer a palha, eu começo com o meu pincel de lateral e puxo ele até o final do milho. Aí eu venho aqui do ladinho e abro ele para o outro lado, para que essa parte do meio fique mais clara mesmo e essa parte de fora mais escura. Depois a gente faz aqui essa parte de baixo e aí fica bem bonitinho. Pincel redondo número 2 e uma tinta aqua vermelha. Nós vamos pegar aqui um pouquinho dessa tinta e vamos fazer a bochechinha do nosso milho. É só puxar um tracinho aqui mais ou menos um pouquinho abaixo ali da metade do desenho. E aí eu faço aqui também do lado um coraçãozinho para ele ficar bem delicadinho. É só apertar o pincel de um lado para o outro e depois preencher. Para fazer os olhinhos, eu vou usar a tinta líquida preta e vou usar o cabinho desse pincel mesmo que a gente usou para fazer aqui o coração, tá? E aí a gente vem, pressiona a bolinha em cima aqui da bochechinha que a gente fez, depois preenche do outro ladinho também. Deixar elas mais ou menos ali do mesmo tamanho. Fazer com o cabinho do pincel acaba sendo mais fácil. Para fazer o contorno, eu vou usar esse pincel de precisão da Ceramic. Ele é o 303 30/0. Ele é bem legal de trabalhar também e fica bem fininho ali o nosso traço na hora de fazer o contorno. Então, nós vamos vir aqui contornando toda a parte de fora do milho. Vamos fazendo com muita calma. Esse pincel fica bem legal. Todo mundo confunde ele com uma caneta de tão fininho que ele é. E aqui a gente faz uma boquinha também, para ele ficar ainda mais fofinho. Vou fazer aqui os cílios, vou contornar também o coração. E é assim que ele fica, gente. Vamos continuar com o mesmo pincel e vamos fazer aqui uns pontinhos brancos no olho para dar esse efeito de luz, que fica mais bonitinho também. E aí eu gosto de fazer, né, aqui na lateral, como vocês já viram, algumas partes brancas para dar um efeito melhor ainda ao desenho, tá bom? Aqui eu optei em fazer o contorno branco por fora também. Esses desenhos mais fofinhos acabam ficando bem legal quando a gente faz esse contorninho por fora. Mas é opcional, como vocês viram aí, o desenho já ficou bonito sem esse contorno branco por fora também. Vou finalizar com o meu brilho que eu amo, que é esse dourado extra fino, somente aqui na parte amarela, e é assim que ficou o nosso milhinho.
Bora então para o nosso último tutorial. Vamos usar aqui o pincel chanfrado número 10 e vou voltar aqui uma paleta de tons verdes. Essa paleta é importada, tá, gente? Mas ela é uma gracinha. Tá até acabando aqui a minha. E aí eu venho, né, usando aqui o tom mais escuro na parte mais angular e o mais claro eu deixo aqui na parte de baixo. Vamos fazer então esse movimento aqui. Eu venho com o pincel reto e depois eu faço esse movimento circular lá na ponta para fazer a ponta do nosso cacto. Então essa parte mais escura fica para fora e eu venho preenchendo com a parte de baixo do pincel para ficar o tom verde claro aqui para dentro. Para fazer aqui os bracinhos, a gente vai fazer a mesma coisa. Venho com o pincel, dessa vez eu tento tirar um pouco da força que eu estou depositando ali no pincel, porque a gente precisa fazer um movimento menor ali, né? Não vai ficar tão grande ali o bracinho. Então eu venho com essa parte escura de fora e faço esse movimento circular, criando esse formato aí do bracinho dele. Vamos usar aqui novamente o meu bloco de arco-íris. Vocês viram que eu uso muito esse bloco, né? Ele é muito útil. E eu vou usar aqui os tons vermelho, laranja e amarelo, para fazer o vaso aqui que vai ficar o nosso cacto. Então, eu venho, deixo um espacinho aqui em volta do cacto e faço aqui esse movimento também circular, para dar aí o apoio ao nosso vaso. Depois eu venho aqui embaixo, né, e faço aqui como se fosse esse quadradinho, tá? Para fazer aí a base do vaso. Venho também com a ponta do pincel e passo aqui novamente nessa parte para criar esse contorno no vasinho, né? E aí fica aí essa técnica, o one stroke, que fica bem legal já, fica bem trabalhadinha. Houve um equívoco, mas não tem problema, a gente vem aqui com lenço umedecido e limpa. Vou pegar agora esse pincel redondo da Ceramic 310 número 1 e vou usar meu pigmento Slug, que eu gosto muito para fazer o contorno. Então, primeiro a gente pinta aqui essa parte onde deixamos esse espacinho aqui, para dar esse efeito de sombra dentro do vaso. E aí, para ficar ainda mais fofinho, eu vou fazer aqui duas bolinhas para fazer o olhinho desse vasinho. A gente pode fazer no cacto também, na parte de cima, mas eu optei em fazer aqui embaixo porque eu achei que ficou bem legal. Aqui, gente, ainda com o meu pincel redondo, eu vou pegar aqui a tinta Aqua branca da Color Make. Vou passar o meu pincel até ele ficar todo preenchido. Depois eu vou vir com a pontinha dele e vou passar na tinta aqua vermelha pra gente fazer aí uma flor. Mas na tinta aqua a gente passa só a pontinha do pincel. Como vocês podem ver aí, eu venho só raspando ali a pontinha e aí eu venho pressionando o pincel. Eu venho com ele de pé e pressiono para a lateral para criar as pétalas do nosso cacto. De volta ao nosso pincel de contorno 333 20/0, nós vamos pegar a tinta líquida e vamos finalizar com esse contorno aqui super fininho e fofinho. Depois a gente vai vir contornando e reparem que para fazer o contorno eu sempre uso o meu dedinho de apoio, assim a gente tem mais controle, mais precisão na hora de realizar ali os traços. Vou usar aqui um pincelzinho de precisão, aquele lá 303, 30/0, e aí nós vamos vir aqui fazendo os pontinhos de luz, né? Vamos colocar aqui duas bolinhas no olho, para ficar mais fofinho, e vou fazer aqui alguns pontinhos de luz também. Vamos deixar esse cacto um pouquinho mais espinhoso, porque ele tá fofo demais, né? E aí a gente vem puxando aqui alguns tracinhos nas laterais, para dar esse efeito de espinho nele. E assim ficou o resultado do nosso cacto. A gente pode pôr também brilho nele para ficar ainda mais fofinho, como vocês podem ver aqui.
e espero que vocês tenham gostado. Bom, galera, então essas foram as 5 pinturas escolhidas para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aí aprender, que tenha sido útil para vocês. Vale também lembrar que essas pinturas, elas podem ser feitas tanto no braço, né, como eu fiz na mão, aqui assim, as crianças gostam bastante, mas elas também podem ser adaptadas para o rosto. Hoje eu tô aqui com essa daqui que eu fiz para colocar no Instagram. Vou deixar aqui também o meu Instagram para vocês irem lá me seguir, @iaspinturafacial. Vou deixar o link na descrição para vocês ir lá acompanhar, porque lá eu também posto muitas dicas valiosas para quem quer trabalhar com pintura facial. E deixem aqui nos comentários também qual o próximo vídeo que vocês querem ver por aqui. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.